Boa noite. Boa noite, quem está chegando. Sejam bem-vindas à live de hoje. Oi, Stephanie, tudo bem? Seja bem-vinda. Minha convidada acaba de entrar. Oi, Daiane, tudo bem? Hoje a live é sobre educação sexual e eu convidei uma especialista no assunto para vir conversar com vocês, vir bater um papo aqui comigo para esclarecer as dúvidas de vocês com propriedade, né? Porque vem muitas dúvidas em relação a esse assunto. Boa noite, boa noite. Eu vou chamar aqui a minha convidada para ela já entrar aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Vamos adicionar. Ver se foi aí. Vamos esperar a Lena entrar. Oi, boa noite! Seja bem-vinda! Boa noite, Thalita. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado assim tão em cima da hora. Fiquei muito feliz que você aceitou vir aqui conversar um pouquinho comigo. É uma gratidão enorme pelo teu tempo e pela tua disponibilidade assim, ó, tão de supetão para vir aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É que Tá calhou, todo mundo né? Quando empolgado. calha da gente estar disponível, é sempre um prazer falar sobre os assuntos que a gente gosta tanto, né? Então, Verdade. se a gente puder estar junto e ajudando outras pessoas, é sempre um prazer muito grande. Ai, que maravilha, que gostoso, muito obrigada. Eu vou me apresentar rapidinho para quem é teu seguidor e está aqui. Eu sou Thalita Cipriani, sou educadora parental em disciplina positiva, sou especialista em adolescência, sou estudante de psicologia e já faço estágio na área no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. Venho há alguns anos já auxiliando os pais nessa missão de educar os filhos adolescentes. E aí é com muito prazer que eu encontrei nesse Instagram a Lena, que eu não conhecia, eu estava pesquisando justamente perfis sobre educação sexual, porque já tem um tempo que eu gostaria de trazer alguém para falar sobre esse assunto. E nunca conseguia ninguém. E aí me surgiu o teu perfil, assim, fiquei encantada com o conteúdo, a maneira como tu aborda o conteúdo, que eu acho que é o principal, né? A maneira como a pessoa engaja, né? Com as pessoas que estão ali procurando conteúdo, buscando conteúdo. Gostei muito da tua abordagem. Obrigada. E aí calhou da gente estar aqui agora nesse momento. E aí eu gostaria que tu te apresentasse para os meus seguidores que estão aqui. Eu não vou nem fazer, às vezes, de apresentadora, eu vou largar para ti essa responsa, porque ninguém melhor do que você para se apresentar, né, Lena? Fica à vontade. Obrigada, Thalita. Bom, eu sou Lena Vilela, eu tenho os canais, as minhas redes sociais, mas não comecei na internet, né? Eu sou de uma geração que a gente nem lidava com a internet. E foi entrar nesse mundo, foi um grande aprendizado e me trouxe surpresas fantásticas. E poder, principalmente, dividir com os pais, né? Porque eu também acabei focando nos pais e nos pais de adolescentes, e agora ainda foquei ainda mais, né, nos pais de adolescentes que estão entrando na puberdade, porque eu descobri na puberdade um momento mágico e crucial da gente descomplicar a adolescência e da gente criar um vínculo positivo e fazer com que essa adolescência transcorra de um jeito muito mais tranquilo, né? Claro que vão ter conflitos, as coisas não vão ficar 100%. Então, já tem 4 anos, 3 anos, 2018 vai fazer 4 anos, que eu comecei esse trabalho, né? Eu tenho o meu Instagram, YouTube, e tem também Facebook, mas não comecei aí, eu comecei, né, no Instituto, numa ONG chamada Instituto Kaplan, onde eu tive a oportunidade de montar uma equipe com vários educadores em sexualidade e a gente desenvolver uma metodologia para trabalhar com adolescentes nas escolas sobre educação e sexualidade, coisa que era, na época, ainda muito difícil você encontrar bibliografia, você encontrar qualquer tipo de recurso, e a gente conseguiu criar um método para a gente ajudar. Na época, a pandemia era da AIDS, né? Então, era nos anos 90, quando a gente começou esse trabalho no Instituto Kaplan.
E eu fiquei no Instituto Capla até 2018. Eu tive a honra de dirigir essa instituição e de fazer trabalhos fantásticos. E foi essa a minha experiência com criar metodologias para a gente conversar com adolescentes em grandes grupos, que eu resolvi agora fazer um trabalho, né, no diálogo, que é com os pais. E fiquei muito feliz com o seu convite, porque eu admiro muito a educação positiva e fiquei muito feliz de você ter identificado no meu trabalho, né, um caminho para a gente lidar com os nossos jovens de um jeito que seja benéfico, né, e não apenas naquele controle que a gente sabe que não funciona. Verdade, verdade. Sabe o que eu mais me identifiquei contigo, assim, foi a tua maneira direta de falar, porque eu sou muito direta nas coisas. E eu acho que a gente precisa trabalhar esse assunto precisa ser falado, a gente precisa tirar um pouco esse tabu que tem sobre falar sobre a sexualidade, porque é algo que está inserido na nossa vida, no nosso cotidiano, na rotina, todo mundo passa por isso, então é algo que precisa ser falado. E tu falou que tu lida principalmente com pais de crianças que estão entrando na puberdade, né? Eu achei isso muito curioso, porque a maioria dos pais que me acompanham, eu tenho dois públicos assim um pouco diferentes. Eu tenho um público muito forte de adolescentes que me acompanham, que migraram para o Instagram através do aplicativo vizinho, aquele da dancinha, e eu tenho os pais que me acompanham, que são justamente a maioria nessa faixa etária, né? Essa idade aí da puberdade, né? Esse momento de descoberta, assim. E eu acho que, logicamente, ninguém melhor do que você para falar sobre isso, mas eu já quero fazer uma pergunta, assim, logo de supetão, que é o que mais aparece aqui para mim, né? Estou aqui para lhe ouvir. As pessoas levantam... Que bom, que bom. Não, a gente que está aqui para te ouvir, eu só vou te encher de pergunta. Ai, ai, vocês podem mandar as perguntas também, viu, pessoal? Quem tiver dúvidas pode enviar. Lena, eu acho que esse assunto de sexualidade, ele deve ser tratado desde cedo, né? Lógico que de acordo com a capacidade cognitiva da criança, a gente vai abordando certos assuntos. Mas, falando de uma criança, assim, que nunca teve a oportunidade de falar sobre isso em casa, os pais têm vergonha de falar ou não sabem como abordar, que idade tu acha que seria o ideal para começar a falar sobre esse assunto e o que, de fato, abordar com o filho, já nessa fase da puberdade? Bom, o ideal mesmo é o que você colocou. Nossos filhos, antes mesmo de nascer, a gente já está se relacionando com ele e levando em conta a sua sexualidade. Tanto que, desde a hora que você sabe que você está grávido, hoje em dia tem até festa para anunciar qual é o sexo do bebê. Isso já é sexualidade. Isso já mostra, né, o quanto essa criança é bem recebida, quais são os valores que ela vai encontrar nessa família. Mas, obviamente, a gente sabe que não é esse aspecto da sexualidade que atormenta os pais. O que incomoda os pais é quando vêm as perguntas sobre sexo propriamente dito, do tipo, como é que esse bebê foi parar dentro da barriga da mamãe? Então, a gente sabe que essa é a pergunta de maior pânico dos pais, é a pergunta de como o bebê foi parar dentro da barriga e de como ele saiu da barriga. Porque como ele foi parar dentro, ela vai ter que explicar que eles fizeram sexo. E para falar como foi que nasceu, vai ter que dizer que foi pelo órgão genital, que foi pela vulva, e isso pela vagina. E isso é coisa que, por incrível que pareça, em pleno século 2021, a gente ainda tem dificuldade de falar a palavra vulva, de falar a palavra vagina, de dizer para a nossa menina, para o nosso menino, que nós temos um órgão genital. Então, o ideal seria que a gente tivesse essa condição de lidar com tudo isso com tranquilidade, porque os nossos filhos iam percebendo que a gente aguenta conversar com eles sobre sexualidade. A gente suporta essas perguntas. Mas o que a gente vê acontecer é que essa dificuldade existe. Então, quando é o melhor momento para a gente conversar? Quando a gente não conversa, quando a gente tem que dar um jeito na nossa vida, né? Ou seja, como que eu faço para aprender e falar com meu filho o mínimo necessário daquilo que ele precisa aprender? Eu acho que quando eles são pequenos, tem assuntos, eu digo que não tem idade, mas tem temas de acordo com faixas etárias
que a gente não pode deixar de conversar com os nossos filhos, porque senão a gente está colocando eles em risco, ou a gente está colocando eles numa condição de vulnerabilidade, ou a gente está colocando eles numa situação que vai baixar a autoestima, que vai criar uma série de transtornos. Então, quando eles são pequenos, eles têm que saber quem eles são, né? Eles precisam saber o sexo que eles são. Não dá mais para a gente ficar enganando a nossa menina, o nosso menino, dizendo que quem trouxe o bebê foi a cegonha, como eu ainda vejo mães, né? Por incrível que pareça, também dizer isso, porque seu filho vai sofrer bullying. Então, precisa esclarecer para os filhos as perguntas que eles fazem. Agora, chegou perto da puberdade, nunca falou nada com seu filho, nem com a sua filha. Seu filho, entrando na puberdade, ele já sabe o que é sexo, porque ele não aprende só com você em casa. Ele aprende na rua, ele aprende na escola, ele aprende na internet, que é uma rua imensa. Né? Ontem eu estava conversando com uma menina que ela criou um site de segurança para ensinar, treinar a crianças e adolescentes a lidar com a internet de forma segura. É muito interessante. Ela se chama... O Instagram dela é Tech Kids e ela faz um trabalho muito legal. E aí ela estava colocando, né, exatamente essa coisa. A internet é uma praça imensa, né, que eles têm uma curiosidade muito grande e numa situação de vulnerabilidade porque eles passeiam nesse mundo sozinhos. A gente não está junto com eles. Né? Então, eles estão aprendendo em outras fontes, bebendo de outras águas, inclusive do mundo digital, que hoje ele pode colocar a pergunta que ele quiser e vai ter lá a resposta e eles vão se informar. Então, o seu filho, a sua filha, com 8, 9 anos de idade, já sabe o que é sexo. É só conversar com ele e perguntar o que ele pensa disso, o que ele sabe disso. Então, muitas vezes, eles chegam para fazer essas perguntas e a gente foge achando que não está na hora. Só que tá, se ele perguntou, está na hora. Claro, vai responder de que jeito? Vai dar uma aula e falar como se você estivesse conversando com um adulto? Não. Vai falar de acordo com aquilo que ele precisa saber. Né? E com aquilo que ele tem entendimento para saber. Então, é esse jogo, não é, que a gente tem que saber fazer com os nossos filhos, mas nunca deixá-los de falar. E, portanto, quando chega na adolescência, quer dizer, na infância tem o tema, né, do abuso sexual, que hoje em dia está sendo chamado de ofensa sexual também, que também não pode ser deixado de preparar os nossos meninos e as nossas meninas em relação a esse tema. E quando chega na puberdade, eles têm que tomar conhecimento, né? Como dizia Samitiba, e eu gosto muito de trazer, a puberdade é a segunda gestação dos nossos filhos. Então, ele vai passar agora por um novo processo para nascer, como ele dizia, que a adolescência é o segundo parto dos nossos filhos, para nascer para o segundo parto. Só que agora ele vai nascer para a sociedade, ele vai nascer para o mundo. E, para isso, ele precisa ser orientado por nós, pais, né, a desenvolver essa sua autonomia. E a sexualidade é o principal evento dessa puberdade, porque é na puberdade que eles vão também, da mesma forma quando teve no primeiro parto, eles vão passar por uma transformação hormonal, só que agora o que vai se desenvolver são os caracteres sexuais secundários. E agora... Isso. Essa capacidade dele vai fazer com que eles se interessem por sexo, com que eles se interessem pela sua figura, o seu papel sexual, ou seja, que se interesse pela sua sexualidade. Então, não dá para a gente ignorar esse momento dos nossos filhos. Por isso que eu estou apaixonada pela puberdade e vejo nela, assim, um momento muito maravilhoso para a gente desenvolver esse vínculo de confiança com os nossos filhos. Eu acho super importante essa etapa da vida, assim, tanto que eu me identifiquei com ela, né? Quando a gente vê assim, os educadores parentais, todo mundo se volta muito para a educação da criança, porque, logicamente, é mais fácil para ensinar quando ele é pequeno. E aí eu via essa questão toda, sendo mãe de adolescente, eu via como os adolescentes estavam largados, sozinhos, sem nenhum tipo de orientação. E aí, às vezes, eu vejo um pouco de dificuldade dos pais de compreenderem esse processo,
porque está muito relacionado a isso que tu falou. Primeiro, a adolescência, né, ela é essa segunda gestação. É como se você estivesse parindo um filho novo. Ele tem uma visão de mundo completamente diferente, ele está construindo a identidade dele, e os pais precisam aprender a lidar também com essa nova fase, né? Compreender esse novo educar e como é que vão lidar daqui para frente. Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas eu vejo assim, essa questão do surgimento da sexualidade, né? Eu costumo falar que os pais, eles tentam impedir esse processo, que é um processo involuntário, faz parte da fase de desenvolvimento. Não adianta a gente querer parar isso, porque é como se fosse fazer uma digestão, né? Você comeu, o seu corpo faz a digestão. Não tem como falar, aí corpinho, não faz a digestão agora. Não tem como. Ó, e eu vejo não me dá sono, tá? Como é que é? Ou então não me dá sono, não me dá fome. Ou então não me dá sono. Exatamente. Quando chega nessa hora, a gente tem que bater palmas, a gente tem que ficar feliz. Meu filho é normal. Puxa, que legal. Isso. É exatamente isso. E eu vejo muito assim, eu não sei se é medo, né? Medo do desconhecido, medo do que pode acontecer, ou se está só mesmo relacionado ao controle. Eu vejo que oscila muito. Principalmente quando você é mãe de menina, né? Então eu vou trancar a minha filha em casa, não vou deixar a minha filha namorar, porque na verdade se tem medo de que a filha tenha uma relação sexual. E aí vem muito, eu acho que parte muito dessa questão do controle, dessa dificuldade de abordar o assunto. Porque às vezes é melhor não falar para fingir que o assunto não existe, né, Lena? Não dá um pouco essa impressão, assim? É um dos mitos, né, que eu vejo muito presente nessa dificuldade de conversar, de que se achar que se não falar, não vai acontecer. Se não falar, os filhos não vão se interessar. Só que eles, primeiro, em relação ao controle, a gente não controla, do mesmo jeito que você não controla a fome do seu filho, você não controla o sono, você não controla os interesses, você também não vai controlar a sexualidade, porque a sexualidade é parte das funções dele. E só ele, nem ele próprio consegue controlar, quanto mais alguém de fora, né? O que a gente consegue é dar a eles como é que diz? Um acolhimento e uma orientação para que ele consiga lidar com essas funções, inclusive a sexualidade, de uma forma adequada ao ambiente que ele vive. Do mesmo jeito que a gente prepara os nossos meninos e as nossas meninas, né, para lidarem, por exemplo, com a alimentação, então a gente não ensina, de manhã você toma um suco, agora já não toma mais suco, porque com a dieta low carb agora o suco é uma loucura. Então, mas você toma leite, você come isso, você faz... Então, de acordo com o costume da casa, a gente vai no nosso dia a dia ensinando os nossos filhos como é que eles têm que se portar em relação à alimentação dele, em relação ao sono, em relação ao seu descanso, enfim. A mesma coisa vai acontecer com a sexualidade. O que a gente pode é adequá-lo. Quais são as minhas expectativas? Quais são os meus valores? O que eu espero do meu filho? Como eu gostaria, que homem ou que mulher eu gostaria que ele fosse? Será que eles vão corresponder a isso? Essa história agora toda de não binário, de sexo fluido, de gêneros diferentes, orientações sexuais diferentes, tudo isso eu sei que bagunçou muito a cabeça dos pais e eles estão muito perdidos com toda essa novidade em termos de nomenclatura, não em termos de fato, porque de fato já existia há muito tempo, né? Eu costumo dizer, se fosse há um tempo atrás, eu diria que seria uma pessoa não binária, porque eu uso cabelo curto, uso calça comprida, então tudo aquilo eu fugiria a uma característica, né, que seria tradicional do que se esperava que uma mulher usasse, né? Então, quando eles começam a entender, né, a gente vai vendo que vai clareando. Então, eu vejo que tem os mitos, sim, existem essa dificuldade do controle, mas eu acho que existe uma coisa muito incrível e que é o meu trabalho todo dia de consciência de que a gente tem que buscar informação. Não dá mais para lidar com a sexualidade dos nossos filhos, achando que com a experiência que você viveu
de 30, 40 anos atrás vale para a vida dos seus filhos hoje. Porque não vale. Claro, a nossa bagagem ajuda a fazer as leituras necessárias para o mundo de hoje. Mas ela não é o suficiente, porque os nossos filhos, diferente de vocês quando eram adolescentes, dos meus filhos quando eu era adolescente, e principalmente de quando eu fui adolescente, não tinha acesso tão fácil às informações. E eles hoje têm. Então, eles estão indo buscar as informações. E eles chegam para chegar com o pai e com a mãe. E vão buscar novas bandeiras, e vão buscar novas missões e novos experimentos. Então, eu acho que também uma das questões que mais dificulta a relação dos pais com seus filhos é porque eles não se preparam para esse segundo parto do mesmo jeito que eles se prepararam para o primeiro. Então, tem que se preparar, tem que buscar se informar. Né? Já quero parabenizar todos que estão aqui, que é isso aí, tem que estar aqui, tem que ouvir, sabe? Tem aqui a rede da Thalita, tem a minha, tem de outras pessoas também que estão aí informando todos os dias. A gente hoje, o que a gente não pode reclamar é de informação. Informação tem bastante, né, Lena? É bem isso, assim. A gente que tem que ir em busca dessa informação, porque muito parte mesmo desse lugar de falta de conhecimento, né? Então, tá muito ligado a justamente isso. Eu não compreendo, e aí eu não busco conhecimento, portanto, eu não informo meu filho, porque é mais fácil. Isso que tu falou a respeito de querer comparar com a adolescência dos pais, que foi há 30 anos, tá muito ligado até ao comentário da Alessandra e uma pergunta que veio. A Alessandra comentou aqui, talvez as experiências ruins da adolescência dessas mães interfira e seja desafiador lidar com essa fase. E aí teve uma pessoa que me enviou uma pergunta aqui, que ela colocou assim, ó, como reeducar quem não teve orientação? Meu esposo tem dificuldade para orientar nosso filho pequeno sobre as partes íntimas. Isso não sei se é o que ela quer dizer, mas eu entendo também muito com aquela coisa. Eu tenho uma filha de 4 anos, né, Helena? E eu quando ela tá se coçando, digamos assim, né? Quando ela tá com a mão na vagina, eu não fico, tira a mão daí, eu deixo. Ela tá conhecendo ali a parte do corpo dela também, né? Eu acho que agora ela tá naquela fase de descobrir que tem buraquinhos no meu corpo. Né? Então, assim, a gente fica de olho, né, para não se machucar, lógico, ela não chega a colocar a mão lá dentro, mas ela põe a mão assim por cima da calcinha, ela tá buscando ali descobrir também as partes do corpo e ela faz perguntas. Então, toda vez que ela faz uma pergunta, eu procuro responder somente aquilo que ela me perguntou. Até pela compreensão cognitiva dela, né? Não adianta eu querer dar uma palestrinha ali, porque ela não vai entender nada. Claro. Mas se ela pergunta alguma coisa, a gente responde aquilo ali e deu. Né? Eu acho que vai muito disso também. Mas, enfim, em relação a esses pais que não tiveram essa orientação, o que tu poderia dizer, assim, para auxiliar? Então, tudo depende, né, do conceito que cada um traz, por exemplo, em relação ao que você colocou com a sua filha. Né? Então, tem pais que isso não incomoda, como é o seu caso, porque você sabe que isso é uma coisa natural do desenvolvimento. Ela não está ali, né, querendo pegar na sua, como eu digo aqui, na sua cocota, na sua vagina, porque ela está, sabe, querendo ter um orgasmo na sua frente. Não. Ela está com curiosidade. Nessa idade tem curiosidade e vai se tocar porque quer descobrir o seu corpo, quer descobrir o corpo do outro. Mas muitas vezes um pai que não teve uma oportunidade, né, de saber sobre sexualidade, de ter feito algum curso, de ter ouvido algumas informações e que se baseia só nos valores que lhes foram transmitidos, e muitas vezes esses valores ainda foram carregados de muito tabu, de muito preconceito, de muita dificuldade, eles de fato acabam tendo dificuldade para lidar com esse tipo de situação. Porque como não sabe, o que a criança vai fazer, ele não faz a leitura a partir da visão da criança, se faz a leitura a partir, se fosse ele no lugar, o que era que ele estava pensando ou o que era que ele poderia fazer. Né? Então, na verdade, nesse sentido, os pais precisam buscar entender o desenvolvimento da criança. Porque já existem muitas informações sobre
como é que se dá o desenvolvimento da criança de 0 até os 18 anos, não é? Eu mesma tenho um livro que eu escrevi, que foi um livro para pessoas com deficiência intelectual, sobre a sexualidade de pessoas com deficiência intelectual, e que, na época, como eu não tinha nenhuma referência a desenvolvimento sexual infantil, eu fui costurando e criei, né, uma leitura de como eu vejo esse desenvolvimento e fiz essa associação. Então, é um livro que não serve só para mães que tenham filhos com deficiência intelectual. É para mães de criança. Você ali, você consegue entender todas as etapas. Claro, chega uma hora que eu faço a correlação, né, com aquela pessoa que tem uma deficiência intelectual. Mas você consegue entender. E quando você entende, você perde o medo. Porque eu acho que o medo, ele anda junto com a ignorância. Então, e é esse medo que lhe trava, é esse medo que lhe impede. Então, para você desconstruir, o primeiro passo, né, é ir buscar conhecimento, para poder perder o medo. Se você não buscar conhecimento, não vai nada, sabe? Não é, ele precisa conversar com o filho sobre sexualidade. Não é porque ele precisa que ele muda. Ele só vai mudar na hora que ele perceber que, de fato, aquilo o tranquilizou, que, de fato, ele entendeu que aquilo que tinham dito para ele não tem nada a ver com a realidade de hoje. E aí ele vai se sentir seguro para poder conversar com esse filho. Se não, chama ele. Como é que ele vai buscar essa informação se ele não quer? Quando estiver assistindo, chama ele para assistir junto, liga a live perto dele, entendeu? Coisas que a gente faz quando a gente quer entrar num determinado assunto. Comenta o que aprendeu com ele, porque é importante também a gente comentar com os nossos parceiros. Aprendi hoje sobre isso, né? Falaram sobre aquilo. Então, essas informações vão chegando a ele devagarinho e ele vai se entusiasmando para ir buscar, né, entender isso. Agora, tem uma boa dica também, viu, Thalita, que eu uso sempre com as mães. Quando quer conversar com os filhos e saber do que eles precisam aprender, faz uma pergunta de volta, né? Quando a criança faz uma pergunta para ela, por que você quer saber sobre isso? Ela já diz tudo, aí você só tem que complementar. Então, fica mais fácil para esse pai auxiliar o seu filho. Usar, por exemplo, livros de histórias. Tem uns livros fantásticos, né? Que a Carolina Arcari produziu vários livros sobre sexualidade infantil, principalmente em relação ao abuso sexual. Então, e que a Fafá conta, ela conta a história. Então, ouve a história, a Fafá conta a história, você ouve a história junto, e aí você presta atenção na carinha que a criança está fazendo, né? No jeito como ela está se sentindo. Então, eu acho que com criança, esse daí é o caminho para a gente lidar. Ótimo, eu dei várias dicas de livros, inclusive no meu post de ontem. Eu dei dicas desde criança pequena até para os adolescentes, assim. Então vale a pena dar uma olhada que tem várias dicas de livro para falar sobre sexualidade com os filhos. Agora uma pergunta, Lena, que surge muito, principalmente agora com essa questão da internet, assim, como lidar com um filho que consome pornografia? Esse filho que está aí, ó, na puberdade, e que os pais pegam consumindo pornografia. O que fazer nesse momento? Essa é uma outra Qual dor. É a tua dica? Essa é uma outra dor muito forte, né? Porque, primeiro, dizer para esses pais que não é culpa deles. Ou seja, ele não tem culpa nenhuma que os seus filhos se depararam com pornografia. E os seus filhos não são nenhuma pessoa do mal ou que vai se desenvolver de uma forma inadequada porque tiveram curiosidade em ver pornografia. Então, já limpando essa área, porque aí fica mais fácil a comunicação, porque quando a gente pega o filho assistindo pornografia ou fazendo alguma coisa que foge às nossas expectativas, primeira coisa é, onde foi que eu errei que meu filho está fazendo isso? Só que, como eu disse, a gente não tem o controle de tudo na vida dos nossos filhos, né? E nessa idade, chegando na puberdade, com a chegada dos hormônios, com as novas sensações que eles passam a sentir no corpo deles,
a pornografia vai ser uma questão presente. Agora, existe um fato. É para ele assistir pornografia? Não, claro que não. Não é para nenhum puber entre 9 e 13 anos. Aliás, não era para adolescente nenhum assistir pornografia. Porque a gente sabe que a pornografia ela é criada com um propósito que eles ainda não têm condição de fazer uma análise crítica, de ter uma capacidade de interpretação daquilo que está acontecendo, a ponto de fazer uso daquilo de uma forma recreativa ou que não interfira na vida deles. Então, não é para eles fazerem uso de pornografia. Então, se não é para eles fazerem uso de pornografia, o que eu digo sempre para as mães é, não adianta você só proibir. Porque você, claro, pode entrar, usar os recursos de proibir, né, como é que chama? Temas adultos na vida, nos celular, computador, enfim, né, nas redes sociais dele. Você pode proibir, você pode bloquear, você pode conversar com ele e dizer para ele que isso não é para a idade dele. Agora, o que eu acho que funciona, porque tudo isso, ele vai dizer, tá, legal, mãe, beleza, tá, tô sabendo, mas a mãe deu as costas, eles vão lá e vão ver. Por quê? Porque a pornografia, ela provoca no adulto que tem capacidade de fazer crítica, quanto mais numa adolescente. Então, ela provoca essa busca, né? Ela provoca essa curiosidade. Então, o que a gente tem que fazer é entender que existe essa curiosidade, entender que existe esse interesse do nosso filho e que isso é natural que ele sinta, porém, não é natural que ele assista. Então, é um fato, ele não deve assistir pornografia. Então, se é um fato que ele não deve assistir pornografia, então o fato está estabelecido. O que nós podemos fazer? Conversar sobre o que é a pornografia, né? Saber o que é que ele entendeu, saber o que foi que ele percebeu, como é que ele sentiu aquilo que ele estava ali assistindo, como é que aquela coisa chegou lá perto, chegou na vida dele, porque às vezes ela está lá assistindo um videozinho infantil que não tem nada a ver, mas a gente sabe que tem gente maldosa e que publica no meio de um filme que é para criança ou que é para adolescente, um filme pornográfico. E aí ele vê aquilo, ou ela vê aquilo e se entusiasma. E não são só os meninos, as meninas também. Então, esse interesse não é masculino, é um interesse de ambos os sexos, interesse de todas as pessoas. Então, eles vão se interessar. Então, o que a gente precisa é negociar. Então, a negociação, no meu entendimento, a negociação, ela promove o desenvolvimento da crítica, do senso crítico do nosso filho. Porque a gente ouve eles, ouve o que eles falaram, dentro daquilo que ele falou, você coloca também o que você pensa e o que você deseja para ele, e o que você acredita que seja melhor para ele, ouve o que ele tem a dizer sobre isso, e vamos junto negociar o que dá e o que não dá para ser feito. E diante dessa situação, não dá para assistir. Então, se não dá para assistir, como é que nós vamos lidar com isso? Então, ouve. Como é que nós vamos... Quais são as sugestões que eles têm para lidar com essa situação? Porque quando eles sugerem, é mais fácil deles cumprirem com aquilo que eles sugeriram. Agora, quando sou eu que chego e digo, a partir de agora, você não assiste mais pornografia, a partir de agora você não acessa mais o seu celular depois de tal hora. E aí, não foi ele não negociou nada. Fomos nós que ditamos. Então, qual é a responsabilidade que ele tem com essa negociação? Nenhuma. Aí amanhã a mãe fala, mas a gente combinou. Não, a gente não combinou nada. Não. Você ditou. Ele não disse nada, né? Ele só teve que obedecer. Mas ele obedece, e a gente sabe, né? Obedecer se obedece quando tem vigilância. Se não tiver vigilância, é possível que não se obedeça. A não ser que tenha tomado consciência, não obediência, mas consciência de que aquilo não é bom para a vida dele.
Então, aí sim, ele não vai em busca dessa pornografia, ele não vai em busca desse tipo de conteúdo adulto que não é para a idade dele. Mas essa consciência, ela só vem com muita conversa, né? Para que até ele consiga desenvolver esse senso crítico e consiga compreender de que, não, peraí, esse conteúdo não é legal para mim. Essa questão do fazer os acordos, eu trago muito isso aqui, né? Porque os adolescentes são mais propícios a cumprir as regras que eles mesmos ajudaram a estabelecer. E a gente precisa compreender também as necessidades dos nossos filhos, ao invés de impor só as nossas necessidades. Porque a gente tem muito disso, o ser humano tem muito disso de olhar apenas para o próprio umbigo. Né? A gente não olha para o todo, a gente não olha para o outro, não tem essa troca. E isso está muito relacionado ao que tu falou mais cedo também, de julgar a situação a partir da nossa perspectiva, que é baseada na nossa experiência de vida. E a gente tem que lembrar que o filho não tem a experiência de vida que a gente tem, então ele enxerga o mundo a partir da perspectiva dele, que está relacionada a essa experiência de vida, né, Helena? Isso é muito importante, acho que é um dos quesitos mais importantes nessa questão da educação, assim. Eu costumo dizer que aprender a conversar com o adolescente é aprender um outro idioma. Não porque eles falam uma outra língua, né? Mas é que funciona como se fosse uma outra língua, porque o que eles estão enxergando não é a mesma coisa que o pai e a mãe estão enxergando. Porque o pai e a mãe têm uma estrada de vida que permite olhar um fato com mais maturidade e mais senso crítico, enquanto que ele ainda não consegue ter esse mesmo olhar. Daí a importância da gente ouvir para saber o que ele está vendo, né? E ouvir, como a gente aprende outra língua, a gente tem que aprender a ouvir o idioma para poder entender o que o outro está dizendo. Então, a gente precisa olhar para essa conversa com esse cuidado. Senão, a gente não escuta. Você não sabe o que ele pensa. Você infere que ele está vendo. Ah, entendeu, não é? Entendi. Entendeu. Mas não do jeito que você imagina que ele entendeu. Exatamente. Precisa trabalhar muito a escuta, porque é a ferramenta parental menos desenvolvida, né? Mãe adora falar. Eu digo isso aqui, a gente adora palestrar. Fala, o filho não está nem ligado mais no que a gente está falando. E a gente tem que se calar mais e para poder ouvir, no sentido de compreender, né? E acho que também sempre buscar essa questão de olhar para a situação não com o foco no problema, porque quando eu olho, tá, meu filho está consumindo pornografia, nossa, o que eu vou fazer? Meu filho está consumindo pornografia, ele só tem 11 anos, 12 anos, ele não pode fazer isso. Você está muito focado no problema. E aí a gente tem que pensar, o que eu posso fazer para solucionar isso aqui? E acho que essa fala que tu trouxe, né, de conversar com o filho para que juntos encontrem uma solução, é de fato o ideal do que eu só expor a minha necessidade, aquilo que eu quero, aquilo. Tudo bem que a gente sabe, né, geralmente, o que é melhor para os nossos filhos, mas eles não têm essa compreensão. Então, esse diálogo é super importante. Eu coloco para as minhas alunas assim que para a gente não colocar exatamente esse foco no problema, né? E olhar as situações de sexualidade não como o problema, mas como uma oportunidade de aprendizagem. Então, se nesse momento você desloca, meu filho está vendo pornografia, peraí, ele está precisando aprender alguma coisa. Vamos lá. O que ele está precisando aprender? Né? Então, senta e vamos conversar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente não teve esse treino, a gente não teve essa experiência, a gente não teve, sabe, essa referência. Mas hoje, a gente não pode mais se dar esse luxo de negar a sexualidade dos nossos filhos e achar que proibindo está resolvendo. Porque não vai resolver e a gente precisa fazer esse novo exercício, né, da escuta, esse novo exercício que, assim, pai, a gente aprendeu como referência que pai e mãe mandam, não escuta filho, né? Então, a gente precisa mudar esse paradigma. Pai e mãe, para poder educar, precisa ouvir seu filho. Porque se ele não ouvir, ele não vai conseguir educar e prepará-lo para aquilo que ele quer ou espera que seu filho se desenvolva, né? Então, como diz o Clóvis de Barros, que eu adoro o Clóvis de Barros, né? O filósofo, eu amo ele, e ele colocando, quando ele está lá mostrando as teorias da filosofia, ele diz, não adianta você querer, né, colher abacaxi se você plantou goiaba. Então, é a mesma coisa, né?
eu digo para as mães, não adianta você querer um filho responsável sexualmente, bom de cama, mais adiante, entendeu? Um bom marido, uma boa esposa, se eles forem preparados para isso, eles vão ter suas falhas. A gente já é vítima dessa educação que já falha há vários e vários anos. Agora a gente tem uma oportunidade, né? Então, dizendo para aquele pai, a grande sorte do ser humano é que a gente sempre pode reconstruir. Então, não é porque ele foi educado assim que ele tem que continuar desse jeito, não. A gente tem essa possibilidade de reconstrução através do conhecimento, né, que a gente pode adquirir. Conhecimento salva, né, Helena? Eu falo muito isso aqui, conhecimento salva, gente. E lembrando sempre que a adolescência é a fase que vai preparar o filho para a vida adulta. Então, a gente tem que estar conectado com isso, compreendendo que agora, nesse momento da vida, é que o filho pode se permitir cometer erros, porque ele está dentro de casa e ele tem o respaldo dos pais para conseguir ressignificar, compreender onde é que ele errou, o que ele pode fazer diferente, aprender para se tornar um adulto responsável, autossuficiente, né, independente e tudo mais. Então, a gente tem que estar muito conectada com isso também. O que é essa fase de desenvolvimento que meu filho está passando? O que ele precisa aqui para que ele possa se desenvolver plenamente, né, saudável e se transformar naquele adulto que a gente idealiza que os nossos filhos sejam, né? Isso é super importante. Exatamente. E você colocando... adorei. Você colocando isso, né? Eu estou numa fase de revisão do meu curso para mães, que eu tenho um curso para mães sobre como conversar com seus filhos, como fazer seus filhos conversarem com ela, porque às vezes ela até quer conversar, mas os filhos não querem conversar, né? Então, como fazer essa conversa acontecer? E eu estou numa fase aí de revisão do meu curso, e eu me deparei nessa minha revisão com um conceito, né? Que é um conceito aplicado às empresas, mas que eu achei tão pertinente, porque é uma grande queixa das mães comigo, assim, Lena, eu quero falar, eu puxo o assunto, daí ele desconversa, ele não quer falar comigo, por que meu filho não quer falar comigo sobre sexualidade? E aí eu peguei esse conceito que se chama falta de segurança psicológica. Então, esse conceito de segurança psicológica é um conceito, né, que eles identificaram, principalmente o Google identificou nas suas equipes que melhor funcionavam, eram porque tinham esse elemento da segurança psicológica. E esse elemento, né, esse conceito da segurança psicológica, ele está pautado em quatro passos, né? Um deles é o senso de pertencer àquela família. Ou seja, que o fato dele pensar diferente, ou gostar de coisas diferentes do pai ou da mãe, ele não vai perder o amor desse pai nem dessa mãe. Não é? Então, se ele, por exemplo, acha que ela é bissexual, porque o que ela entendeu até aquele momento, ela acha que leva ela a pensar que é bissexual, ela precisa se sentir segura de que, mesmo que a sua mãe não aceite que ela seja bissexual, que ela não vai ser rechaçada, que ela não vai ser, sabe, ridicularizada, que ela não vai ser ignorada por causa daquela colocação. E na puberdade, uma coisa muito comum nesse sentido é com relação às transformações. Eu vejo o tempo inteiro se desqualificando a importância que os filhos estão dando para aquela mão que cresceu demais, para aquele pelo que ainda não nasceu, para aquele pé que cresceu mais do que ele estava acostumado e aí ele sai pisando as pessoas. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai se sentindo excluído. Esse processo, a gente parece estar fazendo uma coisa tão inocente, a gente está bloqueando o diálogo, a gente está bloqueando a confiança, ele não se sente seguro porque ele vai dizer. A menina menstruou e contou para a mãe que menstruou. Ela saiu aos 4 ventos dizendo que a filhinha dela virou mocinha. Pronto, perdeu a confiança. Um outro elemento, né, é o elemento da segurança de aprender, de saber que pode fazer uma pergunta e que o seu pai, sua mãe, vai buscar conhecimento para, se não souber como lhe responder, ou se ele perguntar, ele não vai achar que aquilo é um absurdo, aquilo que ele está perguntando. Né? Então, essa segurança psicológica está totalmente, né, direta a essas questões que eu estou trazendo aqui. E a outra é do interagir, do se expressar. Que garante o que essa mãe vai fazer com aquilo que eu disse para ela. Então,
tem que ter segurança de que a minha mãe aguenta o que eu vou dizer. A minha mãe, eu tenho certeza que eu vou contar para ela e ela não vai sair por aí espalhando para ninguém. Nem vai me ridicularizar, nem vai fazer bullying comigo, nem vai... Então, essa segurança psicológica que agora vai nortear todo o meu processo, né, de trabalho nesse meu curso com os pais, eu achei fantástico, porque entra na abordagem, entra na forma como você se chega. Então, é uma coisa muito, muito rica e que abre os olhos da gente para a gente perceber por que meus filhos não querem conversar comigo. Alguma situação, em algum momento, eu causei insegurança para ele, que faz com que ele ou ela agora não se sinta confiante ou me perceba como confiável, né, no sentido de dar uma resposta que ele queira para as situações dele ligadas à sexualidade. Nossa, super coerente isso que tu falou e importante, porque a gente está sempre procurando um motivo no outro, né, Helena? A gente está sempre tentando responsabilizar o outro. Então, meu filho é difícil, meu filho tem um gênio forte, é a bendita rebeldia da adolescência, adolescente é tudo igual. Tudo vai para a conta da aborrecência. É a aborrecência. Sim! E eu digo, não existe aborrecência. Existem pais despreparados para lidar com o adolescente. A aborrecência não é isso que eu penso. Exatamente. A gente tem que olhar para a gente, né, Helena? O que eu posso fazer aqui de diferente? O que foi que eu fiz aí nesse processo? Posso ter feito alguma coisa, falado alguma coisa? Tentar puxar essa autorresponsabilidade e compreender que a relação com o outro muda quando a gente muda a maneira como a gente se relaciona com o outro. E não ficar esperando do outro, principalmente um filho que não tem toda a maturidade cognitiva ainda, não consegue compreender bem esse processo. Então é a gente que tem que baixar um pouco a guarda e tentar compreender esse movimento e olhar para dentro para ver o que eu posso melhorar aqui para me aproximar ainda mais do meu filho e tentar manter essa relação de confiança e conseguir desenvolver um diálogo. Quando o teu curso estiver pronto, por favor, me avise que eu faço questão de divulgá-lo aqui nesse Instagram, porque eu acho esse assunto super importante. Provavelmente o lançamento dele vai ser final de março. Ai, ótimo! Pode avisar aqui que ó, eu coloco até link na minha bio, porque eu acho que a gente tem que fazer esse movimento mesmo de conscientização dos pais e falar, olha, a fulana faz isso, a ciclana faz aquilo, vamos se movimentar, vamos aprender. Isso. A gente tem que se unir mesmo nesse movimento se a gente quer, de fato, ver essa melhora, né? Eu acho que, assim, a mudança do mundo, ela parte dessa educação que a gente proporciona para os nossos filhos. E a gente tem que ter muito essa consciência, né, Helena? Tudo vem da educação. E a gente sabe, eu sei, a gente fala, às vezes a gente fala meio duro, assim, porque é meu jeito de falar meio durona. Mas eu sei que as mães, né, elas querem, não é que elas fazem isso porque não quer ou porque é de má vontade, mas é porque a gente não teve essa oportunidade, a gente não teve essa possibilidade, não é? Mas agora a gente tem, então vamos aproveitar. A gente está aqui, eu falo assim, mas eu carrego as minhas alunas no colo, entendeu? Eu levo elas pela mão, tem acesso a tudo, vamos lá, a gente está com dúvida, como é que vocês fizeram, como é que vocês abordaram, como é que vocês perguntaram. Então, o que é importante é a gente abrir esse diálogo. Então, essa conversa sobre sexualidade, ou seja, a educação sexual, por exemplo, quando ele diz, não, ele não teve educação sexual, ele teve. Só que foi uma educação sexual que não foi adequada para as necessidades dele, para ele lidar com a sexualidade de uma forma natural, né? Eu costumo dizer que quando eu me casei, a minha mãe me chamou e disse, minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Seu marido é um homem muito vaidoso, seu noivo, né, na época, é um homem muito vaidoso e eu quero que você tenha uma ciência de uma coisa. Cuide muito bem das golas das camisas dele, porque ele só gosta de andar impecável. E aí eu dizia assim, minha mãe fez educação sexual? Fez. Não fez a que eu tinha expectativa e queria, né? Mas ela fez dentro do conhecimento dela como me preparar para ser uma boa esposa. Porque esse era o valor que ela achava importante passar para mim. Então, não é que eu não tive a educação que eu precisava ter
para poder lidar com outros aspectos do casamento, principalmente a vida sexual, que ela nem tocou no assunto. Então, ela deixou de falar dessas questões, né? Então, a gente precisa adequar a nossa educação sexual hoje. A gente tem essa possibilidade. Minha mãe não teve, mas eu já tive. E vocês, hoje em dia, na idade de vocês, com a internet, tem toda a possibilidade do mundo, né, de lidar com a sexualidade dos filhos de uma forma diferente do que a gente vem lidando até hoje. Hoje só não aprende quem não quer. Que informação tem bastante alcance das mãos da gente. Ao invés de ficar jogando joguinho no celular, vai buscar informação. Isso aí, é isso aí. Ah, Helena, quero te agradecer imensamente ter aceitado o meu convite. Gratidão enorme por bater esse papo contigo. Acho que foi super importante. Agregou muito até para mim, para o meu conhecimento. Estou, inclusive, interessada em fazer o teu curso. Olha só. Tá vendo? A propaganda é a alma do negócio. Vou me inscrever assim que tu lançar. Porque é bom a gente estar sempre se desenvolvendo também para conseguir disseminar um conteúdo relevante para os pais, né? Isso é super importante. Lena, conta comigo porque tu precisar. E além do curso, né? Eu também atendo os pais. Eu sou de formação, eu sou enfermeira, mas eu tenho também especialização em psicodrama e fiz, né, a minha especialização em sexologia, porque na minha época, para você aprender sobre sexualidade, eu tive que virar um especialista, porque não tinha facilidade para isso, né? E me apaixonei pela sexualidade, me apaixonei pela educação em sexualidade. E outra coisa, se alguém não puder esperar chegar lá até o curso, estiver passando por qualquer dificuldade, qualquer situação mais especial e queira uma ajuda, né? Eu tenho um atendimento que eu faço online também para as mães, para a gente identificar qual é a situação e, com isso, a gente tentar resolver juntas o que se pode fazer e falar para os nossos filhos. Então, que maravilha. Sigam o perfil da Lena, gente. Sigam o perfil dela que vocês vão ficar apaixonados pelo conteúdo que ela compartilha. Eu achei fantástico. Ai, obrigada, Thalita. Eu que só tenho a agradecer aí a você por essa oportunidade de me trazer aqui no seu canal e estou à disposição. Eu que agradeço. A galera gostou bastante. Teve gente que falou aqui maravilhoso, adorei. Tem gente pedindo para mandar oi. Oi, Carlos. Oi, Anitta. Todo mundo que entrou. A galera pede, manda oi. Mandando oi para vocês. Que maravilha. Eu vou deixar a live salva aqui também, para quem não conseguiu acompanhar toda a live, poder olhar depois. A Lena trouxe um conteúdo muito importante que precisa ser discutido em casa. E a gente precisa orientar os nossos filhos sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada, Lena, por aceitar esse convite. Eu fiquei muito feliz, me senti muito honrada em te ter aqui comigo conversando. E não esqueçam de seguir o perfil da Lena e fiquem ligados no lançamento do curso dela no final de março, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Como encontrar ela no Instagram? Eu marquei ela no post da live. Vai lá no meu feed, olha o post da live que eu coloquei o @ dela e eu vou colocar também na live salva, na legenda eu vou deixar o @ da Lena. Aí é só clicar no arrobinha azul ali que vai cair direto no perfil dela. É bem facilzinho, Lena_Vilela. Isso aí. Aqui, ó, já colocaram aqui, ó, Nayara colocou, Lena_Vilela. Nayara é uma grande fã, que ela tá sempre aí de olho em tudo que eu tô fazendo. Obrigada, Nayara. Você sempre comigo. Gente, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Tenham uma excelente noite. Lena, beijo grande para você. Um abraço bem apertado. Obrigada. Muito obrigada. Gratidão enorme por isso. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos os seguidores que estão aí com a gente. E qualquer coisa é só entrar lá no meu direct ou então deixar aí nos comentários que a Thalita me avisa, né, Thalita? Isso aí. E a gente vou vai se falando. Tá joia. Beijo, gente. Boa noite.